você sabe, Cacá, qual é a definição melhor que eu conheço de loucura? De doideira? Loucura? Isso, louco. É fazer sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes. Aí não existe. Exatamente. Aí não existe. Oi, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Vem Que Dá Certo. Eu sou a Adriana de Castro, jornalista. Eu sou Hebe de Moura, psiquiatra. Beleza, eu sou o Cacá Siqueira, locutor, e estou com essas meninas aqui. A gente vai falar bastante sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde mental em todos os sentidos, principalmente quando a gente tem gente que sabe o que fala de uma linguagem fácil, super didática, super sussa, porque dá para mudar. Vem Que Dá Certo, está no ar. Vamos nessa. E é exatamente porque, para a gente aproveitar o melhor da vida, porque quando a gente está equilibrado, a gente consegue aproveitar o melhor da vida. E hoje a gente vai falar sobre mudança. Afinal de contas, não é, Hebe? Por que é tão difícil mudar e por que a gente precisa mudar? É interessante porque a mudança, ela está intimamente ligada à questão da vida, né? A vida, ela precisa de mudança. A morte é você ficar lá paradinho, quietinho, sem nada acontecer, sem nada mudar. Então, a necessidade de mudança está ligada à necessidade de vida. A mudança traz vitalidade, ela dá aquela oxigenada na coisa. Então, é muito importante mudar, porque mudança é crescimento. Agora, o difícil mesmo, primeiro, é saber como mudar. Agora, mais difícil que saber como mudar é querer mudar. E Mudança é importante, né? Até mudar uma casa, né? Para ficar mais didático ainda. Quando você muda de uma casa para outra, na outra casa vem só energia boa, não é? Verdade. Nossa, agora mudando um novo ano, uma nova casa, um apartamento, a mesma coisa na nossa mente. Quando você de repente se abre para essa mudança e da necessidade da gente estar evoluindo o tempo todo, toda hora, a gente percebe que isso se faz necessário e é importante em qualquer momento da nossa vida. Não tem idade, jovem, adulto, senhor, senhora, não tem essa. Aliás, foi bom você falar, porque uma das características da juventude é que ela tem mais facilidade de mudar e uma das características da senilidade é a dificuldade de mudar. Quanto mais a pessoa ficar velha, mais difícil é mudar. Quanto mais ela é jovem, mais fácil de mudar. Então, não é a idade, é a capacidade, a flexibilidade, a possibilidade de mudança. E é engraçado, Hebe, porque quando a gente se compara com a natureza está mudando sempre. O tempo todo. Tem as estações do ano. O céu, que muda a cada minuto. Sim, As sim. marés. Isso. E não importa, bom, tirando os animais quando eles vão envelhecendo, mas também estão mudando. Mas, por exemplo, as estações do ano, a árvore, por exemplo, não importa. Quanto mais velha, mais bonita até a árvore. E ela está sempre em crescimento, sempre em mudança. Porque a vamos natureza, trazer isso para a nossa vida, porque então, a natureza, Adriana, não envelhece, ela amadurece. A diferença é essa. As pessoas envelhecem, isso é péssimo. Por que elas envelhecem? Exatamente porque elas não sabem lidar com o processo de crescimento, de evolução e mudança. Quando a pessoa sabe crescer, sabe evoluir, ela não envelhece, ela amadurece. Mas ela pode envelhecer no corpo. Ah, né? veja. No corpo não tem como você mudar, a não ser que você faça uma cirurgia e tal, mas o tempo é implacável. Guardem essa frase, quem quer ser jovem para sempre. Você pode ser jovem para sempre aqui e aqui, mas no físico não dá para ser jovem para sempre. Não, mas mesmo as mudanças do físico, elas acompanham. É que a gente estabeleceu de uma forma absolutamente louca que bonito é ter 20 anos. E não é verdade. Não é verdade. Bonito é você ter saúde, bonito é você se sentir bem. As pessoas que se sentem bem são bonitas naturalmente. A beleza da juventude a gente não questiona, mas a inteligência da maturidade é muito diferente. Exatamente. Porque todo mundo fala, se eu tivesse 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Mas eu adorei, mas não dá certo. Não dá certo, adorei não. o que você disse, Hebe, sobre esse amadurecimento, de repente. Sabe quando cai aquela ficha, Cacá? Me deu vontade. Sim, sabe, sim. Assim, sabe quando você se compara com a árvore, né? Aí você até se sente bem. Tem a árvore jovem, que é linda também. E tem a árvore que é mais velha. Mais velha da Amazônia há 400 anos. Então, foi encontrada esses dias. E 400 maravilhosa. anos.
Agora, o grande lance é o seguinte, o ser humano, ele tem uma tendência a não querer mudar. Inclusive, eu acho muito legal que toda vez que a gente vai fazer alguma coisa sobre mudança, as pessoas falam, peraí, vai falar sobre mudança? Então espera que eu vou chamar minha esposa. Não, espera que eu vou chamar meu marido. Olha, meu filho, peraí que eu vou chamar, porque eles têm que mudar. Mas e ela? E ela esquece. Ela esquece dela ou dele, tem que né? mudar. E a coisa mais engraçada também é o seguinte, Hebe, é muito fácil mudar o outro. Não é? Se você for... Não, a tentativa de você querer mudar o outro. É engraçado que a pessoa fala tentativa. assim, não, por que fulano não muda? Aí você fica assim, porque é tão fácil, Não, e por que né? você não muda? Né? E por mas que a gente não muda? Então, mas é porque é difícil, Abel. Porque aí um cara um dia falou uma coisa que parece que está na Bíblia. É mais fácil eu ficar olhando um cisco no teu olho do que ver a trave que está nos meus. Cara inteligente esse, hein? E o que a Adriana está falando tem tudo a ver, porque assim, as pessoas falam, como assim? Fulano não muda, mas a própria pessoa tem uma dificuldade enorme, demora muito para mudar, e o outro tem que mudar assim. E Sim, sabe que isso e não é assim, né? E a gente repara isso quando a gente amadurece. A gente fica por isso que eu falo que a maturidade é maravilhosa. E o envelhecimento do corpo é uma coisa natural, como qualquer outro ser vivo, Jesus amado. Não é? A árvore, mesmo com 400 anos, um dia essa árvore vai morrer. E eu achei muito interessante quando vocês começaram a falar da natureza no universo da gente, porque nós somos a natureza. Isso. Dentro da gente tem toda uma mudança, como a natureza tem. Aliás, pegando esse gancho, Diga. esse é o primeiro dos 3 motivos principais para ser tão difícil mudar. Diga. Por que é difícil mudar? Porque o nosso corpo, ele é feito de matéria. Você pega, é matéria. Sim. A matéria obedece às leis da física. E uma das leis da física é a lei da inércia. Tá. É aquela lei que a gente lembra que diz assim, como está, fica. Me poupe, me economize, Como me tá? deixa quietinho. Deixa eu aqui, não quero me mexer. Não. Então, o que acontece? O ser humano, como ele obedece às leis da física, ele tem a tendência a permanecer como está. Tá. Então, a força que você tem que fazer não é para ficar como está. Eu vou me esforçar para continuar assim. Não. Você tem que se esforçar para deixar de ser assim. Porque para continuar é automático. Verdade. Você tem que fazer o esforço para se mover. Para sair do lugar. Da inércia. Eu acho que é legal isso. Mas não tem jeito, né? Por uma grande caminhada, sempre alguém vai ter que dar o primeiro passo. E não tem jeito. Você não consegue emagrecer se você não fechar a boca e se você não fizer exercício físico. É simples assim. Né? Você não consegue se achar melhor ou mais bonito ou mais bonita se você não se cuidar, não cuidar da aparência, não barbear, não cortar o cabelo. Então as coisas, a gente precisa ter o mínimo de, como é que eu posso falar? O mínimo de autoestima para você ter essa tranquilidade em falar, eu posso mudar, eu posso fazer. E a gente mostra, a gente aqui conversa, mas a Hebe mostra de uma forma muito transparente a forma, o caminho que dá para mudar. E é interessante porque assim, essa lei da física que você vê no corpo, entre outras coisas, você sabia que o ser humano não foi programado para acordar de manhã e ir para academia? Nossa. Isso não existe. É uma coisa louca. Por quê? Porque a gente foi programado para colher, para plantar, para correr atrás de um animal, para caçar. Mas isso aí não é esforço, não é exercício? Então, não é, porque você não foi programada para subir numa esteira e ficar andando para não chegar em lugar nenhum. Perfeito, Cléber. Então você tem que ter objetivo. Então, é interessante a programação do ser humano é meio homem das cavernas, cara. Então, é interessante você saber que essa dificuldade que você tem de ir na academia não foi você que inventou, não é preguiça, é da natureza humana. Então, e aí, quando você sabe isso, já é uma dica para frente. Quando você sabe isso, já dá para mexer, já dá para mudar algumas coisas. Eu fiquei até pensando aqui. Então você tem que ter um objetivo, não é? Sim, foco e objetivo, eu penso Exatamente. isso. Não dá para... Mas eu estava falando que existe, então, uma equivalência dessa inércia do corpo na economia de energia que o corpo faz também no cérebro. Então, por exemplo, eu tô acostumada a pegar a água com a mão direita, abrir e colocar no copo. Para eu fazer isso com a mão esquerda, é uma mudança, eu tenho que pensar.
Com a mão direita eu não penso. E o cérebro é o órgão mais preservado do ser humano e é o que mais consome energia. Tá. Então, toda mudança consome energia cerebral. E aí o cérebro não quer que essa mudança seja feita para ele não ter que ter esse esforço, esse consumo de energia extra. Por isso que quando você guarda a chave do carro em algum lugar e alguém muda, você não consegue loucura, achar a chave loucura, do carro. loucura. Sacou a coisa? Sacou que coisa maluca que é a nossa cabeça? E é uma coisa louca. Você mudou a chave do carro. Você Isso. guardou a chave do carro fora do lugar. A tua cabeça leva você para lá e você fica totalmente atônito. Cadê a chave do carro? E pode estar aqui. Você está Sim. acostumado a deixar que está aqui. Você não enxerga. São movimentos repetitivos que o nosso cérebro é uma máquina Para muito louca. economizar energia do cérebro. Então você vê como mudar não é frescura, não é difícil, porque é mesmo difícil. O cérebro tem dificuldade, o corpo tem dificuldade. E aí existem atitudes que você tem que podem ser talvez uma escolha no começo e depois elas ficam fixas. Tá. E essas atitudes fixas, para você mudar, é que é o nó. Aceitar o novo. Por que é tão difícil para uma pessoa? Eu confesso a você que tem muita coisa que eu vejo, aceito, não concordo, mas eu sigo minha vida em frente, sem nenhum problema, sem nenhum estresse. Eu não preciso conviver com pessoas que não me faz sentir bem, que não é, que vai contra o que eu penso. Mas a minha cabeça já está programada para o seguinte: o mundo mudou. O mundo não está mais nos anos 60, nos anos 50, nos anos 40. O mundo mudou. Hoje tudo é muito... Pode-se tudo, mas o que me convém? O que me convém? Eu posso fazer qualquer coisa, mas o que convém fazer ou não? Mas eu posso mudar. E eu já mudei uma série de conceitos. Mas tem uns caras, uns carcamano, que é difícil de mudar. E falar desse jeito e vai até morrer. E vive infeliz, né, Hebe? E aí olha que interessante. Imagina que uma pessoa tem um problema. Então ela está lá vivendo a vida, chega um problema. Quais são os 3 movimentos básicos que um ser humano faz quando vem o problema? Primeiro, se abate. Que meleca. Oh, Que Deus. horror. Oh, dor. Que horror. droga. Tá, então, o primeiro é se abater. Segundo, se revoltar. Quem pôs esse problema aqui? Aqui. Que droga, que porcaria. Onde foi que eu errei? E o terceiro é, será que eu dou conta? Será que eu consigo resolver? Será que eu saio do problema? Então, você vê que o primeiro, se você tem um problema, se abate, ok. O problema é que a gente tem problema toda hora, né? E se abate toda hora. E aí, com essa repetição, não dá tempo nem de você pular para o segundo o estágio. cérebro acostuma a produzir menos serotonina. Perfeito. E aí, o que acontece? Com a repetição dessa atitude de cada vez que vem o problema a pessoa se abater, chega uma hora que o cérebro produz menos neurotransmissor, a serotonina, e ela vai tender a ficar abatida com ou sem problema. Quer dizer, aí... Depressão. Aí a pessoa Quer que dizer se que a pessoa apavora fica abatida o tempo inteiro, independente de estar com problema ou não. Porque, Adriana, se você Porque parar... aí o cérebro se acostuma com a situação. Exatamente. Adriana, por isso que a gente usa antidepressivo, porque o antidepressivo corta esse Adriana, ciclo. quantos problemas você não tem na sua vida por dia? Eu li uma frase outro dia que fala assim, a vida é problema. Não é? Porque até problema é crescimento. Não é? Agora, se cada problema que chegar, entendi perfeitamente, se cada problema que chega na nossa vida, a gente se abate nesses 3 estágios e não consegue pular para o segundo estágio, porque é um problema hoje, um problema na escola do filho, um problema de uma conta que não deu para pagar, e essas coisas vão abatendo você de uma forma. E eu acho que é isso que as pessoas têm que, sabe, Então, e aí desfocar, cara. Exatamente. Então, olha só, hoje, o programa de hoje, a gente não vai falar o que tem que mudar, porque é um outro programa. O que a gente vai falar é como consegue fazer a mudança. Por quê? Porque se a gente explicasse para a pessoa o que ela tem que mudar antes de explicar como faz, Não vai adiantar. ela ia ficar frustrada. Então Sim. é mais um problema para ela ficar frustrada. Até daí porque E a mais gente uma não batida. quer levar problema. outra, quando A gente tem a começa- solução. Olha, Cacá, eu nunca tinha ouvido a mudança sobre essa perspectiva. Sim. Porque quando a gente relata uma situação, eu quero emagrecer, muda sua alimentação. Parece que é assim. Sim, parece né? que é o E mágico. automático. e aquela terapia do tem que.
todo mundo sabe o que Você que tem que fazer comer. ginástica, tem que comer pouco, não- tem que comer o que você não gosta. É tudo Que tão não é- simples. que E aí, não quando é a assim. gente Não. ouve uma explicação dessa, a gente, olha, não é simples. Aí a gente começa a pensar, olha, então, beleza, a gente até começa a valorizar também a nossa mudança. E a se preparar, Adriana, porque as pessoas. Imagina que você dissesse o seguinte: eu sou craque de português e amanhã tem uma prova de português. Moleza! Aí eu chego lá, não era português, era trigonometria. Cara, eu não sei nem o que é isso direito. Então, olha o que acontece. Se eu sei que eu vou para uma prova de trigonometria, eu me preparo diferente da prova que eu tenho facilidade, que é Também. português. Então, se você sabe que é difícil, primeiro que você se organiza, se prepara, se perdoa. Então, tem todo um processo aí que se a pessoa acha que mudar é o tem que, ó, você tem que comer o que você não gosta, tá? Você tem que fazer ginástica que você não gosta. A pessoa não consegue. E a autoconfiança? A autoconfiança também faz a pessoa cair, não é? Então, porque a pessoa acha que, como é fácil, não é uma autoconfiança verdadeira. Ela acha que é fácil, tá iludida, quando chega lá e não consegue, aí é um problemão. Só cai de bicicleta quem sabe andar. Exatamente, Não olha aí é? o problema. Não é? Não, e outra coisa, eu lembro até, pai, eu vou fazer uma homenagem para você. Primeira vez que eu bati o carro, né? E aí ele falou, só bate carro quem tá aprendendo a dirigir. Quem tá dirigindo, lógico, não tem outro Obrigada, jeito. pai. Ótimo, não te deixou traumatizado. E aquela pessoa que bateu o carro, E o tem pai, uma- o marido, sei lá, ficou infernizando a vida, e cada vez que a pessoa tá no carro, Vai pensar Vai nisso. pensar nem nisso pega. toda- Não, tem psicólogo hoje em dia especializada em pessoas que sabem dirigir e não conseguem pegar o carro pelo por trauma. Por trauma. Agora você imagina, Adri, me dá uma carona, vou dirigindo, tá? Aí eu pego teu carro, vou dirigindo, você vai do lado. Cacá, olha aquele carro. Olha aquele carro. Pô, você me deixa tão inseguro que pode ser que aconteça um acidente pela Exatamente. própria Também. insegurança. E o ser humano, eu não sei, a Hebe estuda mente há 40 anos, e o ser humano parece que ele tem o prazer, ele tem o prazer de deixar as pessoas inseguras. É Então, uma coisa maluca um isso. dia nós cara. vamos falar sobre isso, porque isso aí é complicado. Porque Tem isso um aí, prazer. isso aí chama roubo de poder. Porque eu te deixando Interessante. insegura e você me vendo como o cara, eu vou sempre estar. Eu não gosto de Acima. falar de nível, mas eu sempre vou estar um nível acima de você, porque Interessante. eu sou o cara e deixo você insegura. E isso acontece com criação de filho, isso acontece com casais, isso acontece com pai e... Profissionais. Profissionais principalmente, que o cara... Você faz televisão, faço rádio, a gente sabe como é isso. A Hebe também tem chefe e a gente sabe que às vezes a prepotência, E a aí, arrogância isso deixa a tudo gente gera, inseguro. problemas mentais, problemas de saúde, De saúde. E ansiedade, aí você cai. ansiedade, depressão, como é que é? Gente, Burnout. exatamente. Por falar nisso, eu quero agradecer nossa patrocinadora, que é a Clínica Íris. Gente, Exatamente. a Clínica Íris atende. Tem acho que quantas salas, Adriana? Deixa eu ver 15 aqui. salas? Eu nunca sei. Eu trabalho lá, mas não colocar sei meu quantas salas tem. Tem um monte de sala. Tem 15 salas de 15 atendimento. salas. E para não faltar sala, você ainda tem a opção, se você quiser, por exemplo, terapia ou consulta de psiquiatra, de Exatamente. consulta online. Então, muito obrigada pelo patrocinador top que a gente tem. Bem tá? bacana, bem bacana. Sem Muito dúvida, obrigado. a Clínica Íris, e se você quiser fazer um agendamento, saber mais informações, tem o WhatsApp, que é o 11. A Clínica Íris fica próximo ao Shopping Boulevard Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. E o WhatsApp é o 11 96169 2757. Lá atende psicologia e psiquiatria e nutrição também. Nutrição também. Que é bacana tudo isso, porque você vê como a gente aqui trocando uma ideia entre amigos, você percebe o exercício que a gente passa para quem está acompanhando a gente. É um exercício, porque a pessoa, quando a Hebe deu esse exemplo, vem o problema, me abato. Mal estou tentando resolver esse, vem outro, me abato. E até que chega um momento que o cérebro fala, não vai levantar mais. E aí o que você precisa? Da nossa. receitinha Sim, sim. para dar uma acertada no teu cérebro, para você conseguir passar para a segunda Porque etapa. também foi o que a Que gente é fazer falou. terapia, que é mudar. E aí, E foi o que a gente falou até, inclusive, no programa anterior. A pessoa não consegue fazer isso sozinha. aí Muitas a vezes. ajuda é fundamental. Mas, olha só, vamos voltar lá na questão do mudar. Então, nós já vimos por que mudar é difícil. Peraí, Ok. doutora, só uma coisa. Eu sou a jornalista aqui, quer saber o seguinte. Eu não sei se você já respondeu, que você disse que eram 3 pontos difíceis para Isso, a mudança. que é Um era A inércia. inércia, a economia de energia, né? Ah, tá. E a rotina
repetitiva que fixa. Então, a mudança, ela exige muita energia. E existem vários problemas quando você quer mudar. Um dos problemas que acontece, além dessas 3 dificuldades, os problemas. Primeiro, a pessoa tende a esperar que a mudança venha do outro. Aliás, tem uma máxima maravilhosa que vale a pena, que é a história do casamento. Imagine um bolo de casamento com 2 em cima, né? O noivo e a noiva. Só que em vez de ser aquele casalzinho, fossem 2 velhinhas e o noivo e a noiva fossem fazer um desejo na hora de apagar a velhinha. E soprar a velhinha. Isso. Adivinha qual é 99% do desejo do homem? Senhor, que essa mulher não mude. Fique como está. Que ela continue assim, querida, maravilhosa. Adivinha a mulher, quando assopra a velhinha, o que ela pede? Desejo. Espero que ele mude logo. Quer dizer, um tá querendo uma expectativa em cima do outro. Isso, então, um não quer que o outro mude, porque o homem, quando ele casa, ele tá feliz com ela, ele quer que ela fique daquele jeito. E ela sonha com o que aquele homem vai se tornar, com o grande homem que ele vai se tornar, porque ele é jovem, vai se tornar um grande homem. Então ela sonha que ele mude. E o que é pior, adivinha qual dos 2 tem o desejo realizado? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, por isso que vem a frustração, né? Não sei se o Cacá lembra da sua época também, de uma música do Kid Abelha, Tira essa bermuda que eu quero você sério, né? Que é uma música que ela quer mudar o cara todo. Isso! Mas ninguém, eu acho assim, eu acho que ninguém consegue mudar ninguém. Pelo contrário, o casamento... Opa! Peraí, eu não consigo mas mudar. Mas ela tem a palestra como fazer o seu marido ficar rico. Eu não consigo. Pera um pouquinho. Se eu vou casar com uma pessoa na expectativa de mudá-la, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir mudar a forma da pessoa pensar. Eu não. Talvez uma terapia, talvez alguma outra coisa assim. Mas mas leigo, olha só. Como é que não tenho olha paciência só, para isso? Exatamente isso Quem que eu ia tem falar paciência? agora. Olha só. A pessoa diz assim, Hebe, as pessoas mudam. Eu digo, peraí, você acha que eu sou charlatã? Porque eu vendo isso, Sim, eu vendo você vende mudança. terapia, vendo mudança. Então, olha que interessante. Por que é que o homem não consegue o desejo dele de que ela não mude? Porque as pessoas mudam mesmo, isso é natural. Sim. E aí não vai ter como ele ter aquele sossego, chinelão de dedo e cervejinha e não mude nada, nem o canal. Não tira o canal e ela quer assistir a uma outra coisa. Então tá, agora por que a mulher não consegue mudar o marido? Primeiro, quando uma pessoa me procura para fazer terapia, ela diz assim, Hebe, eu quero mudar. Segundo, ela me paga uma nota por consulta para eu ajudá-la a mudar. Ou seja, não é que eu cobro, ela me paga porque ela acredita. Aquilo que ela me dá tem a ver com o crédito. Sim. Olha, eu vou depositar na sua conta, vou fazer um crédito. É o quanto ela acredita que eu sou capaz. Sim. E eu tenho 40 anos de experiência para ajudar a pessoa a mudar. E já mudou muita gente. Obrigada. Aí a noiva chega lá, primeiro, ela não sabe como fazer para o cara mudar. Ela quer que o cara mude assim. E ele não espera, ele não confia nela, ele não quer mudar. Sim. Então, eu com a pessoa que quer mudar, que acredita em mim e que ela vai fazer todo um processo de mudança que não é imediato, com os meus 40 anos de experiência, demora um pouco para mudar. Com certeza. E a mulher que não tem experiência, não tem tecnologia, o cara não confia nela e não espera mudar, ela quer que ele mude imediatamente. Gente, é lógico que isso não pode dar certo. E o namoro, a gente já namorou e a gente já casou, não é? Eu já cheguei a descasar, não é? Então, é engraçado porque um namoro, ele tem um clima todo especial. O namoro é maravilhoso, mas cada um dorme na sua casa. Né? Cada um dorme, apesar que hoje os namorados dormem todos juntos e tal, mas se der qualquer problema... Cada um vai para sua casa. Agora, o casamento não. Sim. O casamento é a toalha molhada em cima da cama. Isso. É o chinelo de dedo que a mulher não gosta que o marido fica com aquela camiseta e aquela regatona com barrigão para fora assistindo o futebol. O futebol ou qualquer outra coisa parecida com isso. Então, o dia a dia de um relacionamento, isso a gente pode amanhã depois falar num outro programa, o dia a dia de casais, o relacionamento de casais, ele passa a ser difícil a partir do momento que as pessoas entram na privacidade uma da outra. E aí, olha que interessante, né? Então, por que mudar é difícil?
porque tem aquela tendência à acomodação. O que que faz a gente mudar? O incômodo. Sim. E isso é o que as pessoas não querem, elas não querem o incômodo. Mas o incômodo vem, me desacomoda. Ok, então agora é hora de mudar. E aí, como é que a pessoa tem que fazer para mudar? Aliás, eu gosto muito de usar uma definição. Eu, como psiquiatra, a Sim, gente ouve sim. muita brincadeira, né? Bastante, E aí, fala. você sabe, Cacá, qual é a definição melhor que eu conheço de loucura? De doideira, loucura? Isso, louco. É fazer sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Aí não Ah, existe, exatamente. aí não existe, aí não Uma vez existe. também eu fiz uma reeducação alimentar com um nutricionista, do Dr. Sanuto, ele falava isso. Antigos hábitos, antigos resultados. Se você quer resultados diferentes, Sim. novos hábitos. Não tem como você emagrecer, ter uma vida, mudar o seu corpo comendo tudo que você comia antigamente, fazendo os Até mesmos porque, exercícios como de é que você vai ânsia. mudar o seu corpo se você não mudou a sua cabeça? Então, Que é ela A que cabeça produz. que faz tudo, É, né? ela A que verdade é produz. essa, olha, a nossa cabeça é um computador e tá cheio de chip aqui dentro e é Não adianta. fácil, né? É fácil, não é fácil, é difícil. Por isso que a Hebe tem uma vasta experiência em mudança de atitude das pessoas e são regras, gente do céu, tão básicas, tão simples. Aqui, ó, nós estamos aqui falando com uma pessoa que fala uma linguagem que todos entendem, sem coisa de técnico, aquela palavra de médico, onde todo mundo entende que existe estágios de mudança. Mas o primeiro estágio é a pessoa falar: preciso mudar, quero me transformar. A partir desse momento, é o clique que dá, já era, né? E aí, como é que faz para conseguir essa mudança? Primeiro passo, eu tenho que aceitar quem eu estou, não é quem eu sou. Porque a pessoa diz, eu sou assim. Se eu sou assim, não tem o que fazer. Não quero mudar. Agora, se eu estou assim e quero ser diferente, eu preciso entender, aceitar e perdoar quem eu estou. Então, eu estou sedentária. Eu estou acima do peso, eu estou brigando com todo mundo, eu estou o tempo todo ficando deprimida quando vem uma dificuldade. Eu vejo a dificuldade, já fico. E uma coisa importante é, as pessoas, eu costumo perguntar para as minhas pacientes o seguinte: você fez transfusão de sangue de barata nos últimos 6 meses? Claro Se que você não tem sangue de barata na veia, é claro que você, num primeiro momento, vai se abater. Num primeiro momento vai se apavorar, num primeiro momento vai se irritar. Mas a questão é, e no segundo momento em diante? Até qual vai ser o tempo de cada etapa? E quanto tempo você fica no primeiro minuto e qual é o segundo? O segundo momento em diante, o que você vai fazer? Então, a primeira coisa é entender e aceitar que eu estou assim, que eu estou desse jeito, que eu fui levada por escolhas, por circunstâncias, por o que quer que seja, a estar desse jeito. Por quê? Porque quando eu me aceito como eu sou, eu consigo fazer um planejamento, ter uma ideia. Porque uma coisa é eu precisar perder meio quilo, outra coisa é eu perder 10 quilos. Então, a pessoa tem que ter uma ideia do tamanho da dificuldade, do tamanho do desafio que ela vai enfrentar. E saber que vai ser difícil. A gente está falando em perder peso, né? Mas eu vou muito mais além. Na perda de pessoas, né? Na perda de pessoas. Aquela viúva, por exemplo, ou aquele viúvo que vive o luto e não consegue sair do luto. Aquela mãe, misericórdia, que perdeu um filho, Deus nos livre a todos. né? Que Deus nos livre disso. E uma filha, e a gente conviveu tanto com a morte infantil na nossa vida, que você ali, naquele momento, você não consegue entender a natureza inversa. Porque nós somos os mais velhos e a tendência A gente ir primeiro, natural né? é a gente ir primeiro e os nossos filhos não. E quando o processo se inverte, a morte de um filho, a morte da esposa, a morte do pai, a morte da mãe, como lidar com esse tipo de perda? Você sabe que isso é uma coisa tão importante, é um assunto, é um tema tão importante, que é uma das 10 palestras que eu faço na clínica para ajudar mulheres a saírem de ansiedade e depressão. Tá. Aquelas palestras que eu faço só para mulheres, um dos temas é a palestra número 3, perdas e vamos. Como é que você
recebe a perda, lida com ela e vai em frente e supera a perda. Mas hoje nós vamos falar não o que tem que mudar, como conseguir mudar. Então, o primeiro passo é... Então, bom, fala. O primeiro passo é aceitar quem eu estou, até para eu saber aonde eu quero chegar e qual vai ser o tanto de esforço que eu vou precisar. Segundo passo é encontrar a energia. Lembra que eu estava pensando nisso, porque aí a pessoa fala Precisa... assim... Cara, vamos falar sobre perda de peso, né? Nossa, eu vou ter que perder 15 quilos, 20... Ai... A pessoa vai para a geladeira, fala, vai comer bolo para não se dá deprimir. Um pote de chocolate, um chocolate sorvete agora. De chocolate. Ou então tá com problema no trabalho, um chefe, então, mas chato, por isso, sei lá o quê, qual o problema? Por enfim, isso que eu falei. Aí vai direto no chocolate ali, né? Entender, aceitar e perdoar. E não adianta querer perder 20 quilos em uma semana, que isso não existe. Sim, em mas lugar nenhum. É que eu falei assim, às vezes aí quando a pessoa tem a consciência que vai ser tão difícil, tão duro, vai ser tão dura essa mudança. Ela já se larga, já se abandona. Ela já se larga. Então, mas aí é uma outra questão que é a questão da autoestima. Nós vamos falar bastante de autoestima ainda, mas isso nós não falamos, não chegamos nesse ponto. Então, o primeiro ponto é entender, aceitar e perdoar quem eu estou. Tá. Olha, eu comi o suficiente para estar sobrando 20 quilos Perdoar aqui. eu mesmo. Tá. Então, eu fiz isso. Pronto. Tá bom. Foi. Fiz. E agora? Já comi, já tá lá na barriga. Agora é o seguinte, agora é começar a mudança. E aí, para mudar, eu tenho que saber que vai precisar de energia. De onde as pessoas tiram essa energia? Então, tem 3 fontes de energia interessantes, que a primeira é a vida que fornece, que chama situação limite. Então, é assim, ou você emagrece... Tá. Ou não dá para fazer uma cirurgia XYZ que você tem que fazer. Ou você emagrece, ou a sua pressão vai ficar tão alta que você não vai ver seu filho casar. Ou você emagrece... Então, assim, isso chama situação limite. A vida proporciona isso. Uma vez eu falei para minha paciente, olha, ou você muda a forma de lidar com o seu chefe, ou você para de olhar para o seu chefe como um idiota, ou você vai acabar perdendo o emprego. Ou senão você vai sair por conta própria e mudar de trabalho. Não tinha recurso para isso. Então, assim, ela não podia perder o emprego. Então ela tinha que ficar ali e achava o chefe um idiota. Então, o jeito é, ou você vê algum valor nele, ou você vai perder o emprego. Então, assim, é a coisa da situação limite. A urgência, a emergência, a pressão por exemplo, da vida. Quando a mulher também, às vezes, termina um casamento e tá frustrada com o corpo e tal, de repente vira uma pessoa completamente diferente, perde peso, vira... E na hora de assinar o divórcio, o marido Tá olha linda. e fica com a boca aqui. Olha o eu que acho eu que ouço. eu acho que essa é a vingança das mulheres. Eu acho que essa... E o homem também faz isso. Não, eu acho que essa é a vingança das mulheres. Tem Mas muita mulher homem que também não, faz assim, isso. é verdade. Olha, não, homem não, acho que homem não. Mas tem, eu já vi aí no Instagram também um homem que era Mas olha, a gordinho mulher e tal. tem a manha, cara. Olha, Deus é Deus, cara. Deus fez a mulher para... Não é para provocar o homem, mas ela fez a mulher, a pessoa certa para enlouquecer a gente, cara. Porque o cara se separa dela. Ah, você tá gorda, você não quer mais. Bom, aí eles ficam separados um monte de tempo até a papelada se resolver. Aí vai para assinar o divórcio. Ah, eu tenho uma história muito boa que é assim. O cara fica vidrado na mulher. Existe coisas uma assim. coisa muito legal que é a regra do 80-20. Você conhece? Não. O cara está casado com uma esposa que dá a ele 80% do que ele precisa e 20% ele fica querendo e não tem. Tá. E aí o que acontece? Esses 20%, o ser humano é inquieto, quer completude, quer perfeição, quer tudo de bom para ele. O que acontece? Chega uma hora que esses 20% começam a pesar mais do que aqueles 80%. Aí ele arranja uma amante. Tá frito. Porque Roubado. adivinha o que essa amante vai dar para ele? 80% de problema. Os 20 que estavam faltando. Sim. E aí ele pega essa amante com 20 e acha que ela é top das galáxias e larga a esposa. E aí ele descobre que ele perdeu os 80%. Ele perdeu tudo. Eu já vi muito caso como esse aí, maluco. É terrível. Já vi umas coisas loucas por causa disso. E infelizmente o homem, ele é por isso que eu falo, Deus é Deus, né? O homem é muito pato.
para isso, né? Muito que Ele é entra pato. nessa, Não, ele pato, entra nessas homem é pato. furadas. Homem é pato. A Ele mulher entra na sabe, furada. a mulher, nós não estamos falando de, não é um programa de manipulação, a gente pode chegar nesse tema qualquer dia, mas a mulher é fácil, não precisa nem fazer força. A mulher não precisa alterar a voz com o marido. Tudo que ela quer, o marido faz sem perceber e não querendo fazer. E sem atrito. Isso. A mulher inteligente, ela Verdade. faz tudo isso sem verdade. nenhum atrito. Nós Usando vamos, a razão. nós vamos fazer um programa só para falar Usando a disso. razão. Mas com E vou tranquilidade. falar outra coisa. E o homem inteligente gosta disso. Claro. Até porque se a mulher fizer isso, está sendo para o bem do casal. E se gritar, se berrar, é problema. Até porque... Mas se for na manha, o cara nem sente. E outra, o homem inteligente vai nessa mulher. Porque se essa mulher estiver fazendo isso de uma forma inteligente para o benefício do casal, ele vai Porque feliz. o homem é mais explosivo, né, Hebe? E O ele homem vai é, feliz, o Cacá. homem é mais explosivo que a mulher, né? Isso É comprova que, assim, cientificamente o ou homem não? explode para fora, a mulher explode para dentro. Aí, isso é o meu medo. Por isso que é mulher infeliz, mulher Esse é meu insatisfeita, medo. mulher traída E são é sempre papéis. perigoso. Esse é meu São- medo. são os papéis, Adorei, né? a mulher explode dentro dela, o homem explode para fora. E às vezes ele explode na hora para fora e ela explode depois por baixo do pano. Aí que é. Vamos Bom, voltar. a gente, vamos mas falar que é um de mudança. assunto vamos voltar. interessante, Então, situação- maravilhoso. Olha o que vem por aí, galera. Olha o que vem por aí. Vem muita coisa boa. Situação limite, que faz Então, a pessoa então situação mudar, limite. fala, olha... Segundo, a motivação. O que é motivação? Motivo para ação. Tá. Qual é o motivo que você tem para perder peso? Ah, eu tô com X, eu quero ficar com menos Y. Perfeito. Não, Por quê? não acontece. Que motivo, que força, que energia você vai tirar de sair de 40 para 20 ou de sair de 80 para 60? Não é motivo que dê aquele elan. Aí diz assim, não, eu quero sair do 80 para chegar no 60 porque eu quero ficar bonita na fotografia do casamento. Vão filmar meu casamento. Eu não quero aparecer desse jeito. Eu quero ficar bonita, porque isso é pro resto da vida. O resto da vida eu vou olhar aquele vídeo do casamento e vou falar, meu Deus, como é que eu cheguei nesse tamanho? Então, isso começa É um a motivo. ter camadas e camadas de motivação. Então, quando você quer motivo para ação, o motivo tem que ter profundidade, tem que ter uma dimensão maior, tem que ter algo que vale a pena, porque senão você não tira a força desse motivo. Então tem que valer a pena a mudança. Exatamente. Então você tem que descobrir por que você vai acordar de manhã, num dia friozinho, tirar o seu pijaminha, colocar um agasalho e ir caminhar. Por que você vai fazer isso? Ah, porque o médico mandou. Cara, não vai. Isso não é motivo. Não vai. Isso Agora, não vai te motivar, na verdade. Porque eu quero ficar com um corpo legal, uma máquina azeitada para combinar com a minha mente, Perfeito. que tá jovem e o meu corpo tá travado lá parado. Eu quero que a coisa role. Então, esse motivo, o coaching, ele tem um negócio que chama camadas de motivação, que você vai aprofundando a camada da motivação para quê? Para chegar num ponto aonde aquilo deixa você louco, aonde você assim se apaixona pela mudança. Aí você consegue mudar. Por isso que aquela pessoa que emagreceu fazendo exercício físico, por isso que aquela pessoa que de repente se esforçou, conseguiu achar motivação para ele mudar, difícil ele voltar a engordar, né? E a pessoa que emagrece por um motivo pequeno, menor, a tendência de voltar para trás é muito grande. Por quê? Eu vou falar disso ainda, mas a pessoa não ficou no novo patamar. Ela tá mais para cá do que para lá. Tá. Ela tá, de novo, volta àquela coisa que eu falei. O cérebro quer permanecer como está para não ter o trabalho de fazer uma escolha diferente, uma escolha nova. A gente está falando muito de peso, Adriana, mas e motivação para eu entender o mundo moderno? Como é que eu vou buscar essa motivação, Hebe? Você como médica psiquiátrica, como é que eu vou conseguir buscar um motivo, uma ação para eu conseguir mudar os conceitos de tudo que eu estou vendo hoje? Por exemplo, quando você só se encaixa quando você
está atualizado. Então, por exemplo, você tem lá um grupo de amigos no WhatsApp e você não sabe mexer no WhatsApp. Você fica excluído. Boa. Tá. Você Exatamente. fica excluído. Então, assim, como eu não quero ser excluído, como eu quero participar, aí então vale a pena eu pedir ajuda para aprender, para alguém me ensinar de uma forma amorosa e carinhosa como é que eu posso aprender a mexer no WhatsApp. Entendi. Quer dizer, então procurar um profissional de saúde, saúde mental, para que dê esse gatilho e ensine o caminho para a pessoa. Essa é uma das coisas que uma terapia focada na superação de dificuldades deveria fazer, ajudar você a encontrar camadas mais profundas de motivação. Eu pensei também nessa mudança de assunto, engraçado como a gente está conectado. Sim, né? Eu sim. também queria falar sobre motivação em um outro caso que não fosse apenas perda de peso. E eu pensei assim, numa motivação para uma mudança no relacionamento, porque às vezes a pessoa está num relacionamento, está casada e aquele casamento não está legal, as pessoas mal se falam, está muito complicado. Uma motivação para mudar aquilo ali. É sentir-se melhor e ter um casamento mais prazeroso e possivelmente menos pouco duradouro. Não Mais é duradouro. verdade, Porque é verdade. um casamento ruim, gente, é impressionante como a zona de conforto, que é uma coisa que a gente falou pouco hoje. O que é a zona de conforto? É aquele momento, aquele lugar onde a pessoa não muda. E a zona de conforto, às vezes, é a coisa mais desconfortável do mundo. Exatamente. sim. E às vezes são mudanças simples, Hebe. Isso. Às vezes, uma pequena mudança pode tirar você da zona de conforto. Só que as pessoas têm medo de mudar. Porque, como a gente já diz, né? A zona de conforto. Aqui eu estou bem, estou na paz, não vou dar um passo adiante porque eu não sei. Eu sei o que eu tenho, mas não sei o que vai vir. Mas esse Não é? medo que a Hebe está falando, eu acho assustador, porque às vezes, Cacá, você está num relacionamento. Outro dia eu me lembrei o seguinte: antigamente você falava assim, vou fazer terapia. Ih, vai fazer terapia, vai terminar casamento, vai deixar um Eu acho que emprego. até fortalece, né? Não, mas tinha Mas antigamente pouco tinha esse isso. conceito, né? Eu não vou para terapia porque senão meu casamento vai acabar. Ou Porque então- era comum isso acontecer. Ou então vai mudar de emprego. Eu não quero mudar de emprego, eu quero ficar como eu tô. E às vezes o casamento estava horrível. Tá. Quantos casos a gente não vê de mulher que fica sofrendo? Talvez as até nossas avós e bisavós ficaram casadas em- o tempo todo porque não tinha nem tinha como. opção, Tá, né? mas Não eu tinha tô outra falando, opção. hoje, com toda a opção que a gente tem, a gente vê vários relacionamentos abusivos que a pessoa está Sim. sofrendo Tóxico ali. pra caramba. E a pessoa não procura ajuda porque ela tem medo de mudar, de sair daquela situação. Por quê? Porque ela está acostumada Aquilo. com aquilo. Então ela já sabe o que esperar. Eu sei que ele vai berrar, eu sei que ele vai me humilhar, então eu já sei que eu vou ficar assim. Então eu não sei. E se eu fizer outra coisa? não. E se? Então esse medo de mudar atrapalha muito a mudança e fortalece a tendência de ficar escondidinho na zona de E conforto. outra Sim. coisa, né, Hebe? Porque uma vez eu li um material que a pessoa falava assim: deu o primeiro tapa, já sai de casa. Meu Deus, meu Deus. Não é? Não existe, eu acho que não existe esse tipo de tá. violência, esse tipo de violência não cabe. Mas o que eu tô falando, Cacá? Não cabe. Quantas pessoas recebem o Sucumbe primeiro aí tapa? o primeiro, o segundo, o terceiro, o 10º e apanha e não sabe nem porque está apanhando, mas não vai embora. Porque acha que não vai apanhar, que foi ali, aí depois pediu Porque acha que vai falar o desculpa, seguinte, eu sei vou lá. para onde? Eu vou para baixo da Então, ponte com os meus filhos? então. Vai, pô. Então, Vai. E às vezes, se você pedir ajuda do jeito certo, na hora certa, nem chega nesse ponto. E quando chega, não chega nessa situação. Porque existem pessoas, existem entidades, existem organizações que têm recurso, mas a pessoa não consegue sair daquela situação Daquela por situação, medo Então. de mudar. E porque mudar exige energia, exige esforço. E uma das formas que a gente está falando de energia é a motivação. Outra forma de energia é a coragem. Coragem é um tipo de energia. Coragem é o medo controlado? Eu acho que ser corajoso é fazer com medo. Eu gosto muito dessa frase. Coragem é e aquele tem um medinho exemplo bem controlado. legal, que é o Indiana Jones.
atravessando aquela ponte em cima do abismo. Maravilhoso. Aí você olha pro cara, o Harrison Ford, com aquela cara de que acabou de sair da piscina e que tá ali bronzeado, e ele vai, e vai, e vai. E aí eu pergunto, sabe por que que ele tá com aquela cara? Porque aquela ponte está em cima de um tablado a meio metro de altura. sim. Porque aquele Uma abismo computação é gráfica. computação gráfica. E se ele cair ali também não Mas tem não se problema, esqueça, vai gravar de novo. mas não se esqueça que o Harrison Ford morre de medo de cobra, o Indiana Jones. Ele morre de medo de Mas cobra. você vê... Mas aí ele tá contra a cara nessa hora. Mas da você cobra. vê que a cara que o cara faz no filme é que não tem medo nenhum, porque não tem motivo. Sim, não tem motivo. A verdade é que quando você olha para o abismo de verdade, Verdade. dá medo. Pô. E ser corajoso não é não ter medo. Isso é um erro que as pessoas acreditam e caem nessa bobagem. Eu tenho medo, é normal que eu tenha medo. O problema não é ter medo. Ser corajoso não é não ter medo. É administrar é o fazer medo. com medo. E administrar esse E medo. é fazer tendo medo. Porque assim, eu posso ter medo, mas se eu sei que é o caminho, eu vou. Mas o medo se torna uma coisa chamada insegurança? Então, ao contrário, a insegurança, quando aumenta, vira medo. A insegurança, quando aumenta, É. ela vira medo. Ela vira Se eu, medo. vamos falar atravessando essa ponte com o abismo. Estou morrendo de medo e estou inseguro de atravessar essa ponte. O medo vai me impedir, não vai me dar coragem para eu atravessar essa ponte? Então, aí E é a aquela insegurança coisa, junto? aí é aquela coisa. Lembra, no nosso tempo, tinha filme de cowboy. Aí a gente assistia aqueles filmes que era assim, Mocinho, o mocinho, os soldados estavam fechados naquele forte Apache. né? Aí os Apaches estavam atacando e como é que os caras conseguiam? Chama a cavalaria. Que era... Ou ajuda externa, que é o segundo ponto. Então, o primeiro ponto, aliás, é o terceiro, né? O primeiro ponto são as situações extremas. Olha, ou dá ou desce. Tá. Tem uma história que a gente assistiu, às vezes, naquele coisa de perguntas, lembra? Naquelas palestras de 20 minutos? Que tem uma história de uma moça que estava apanhando. TED que você está falando? Obrigada, Adriana. TEDx? No TED. TED. No TED. Ela conta a história dela no TED, uma brasileira que conta no TED, no YouTube, a história dela. Que ela estava apanhando do marido e a mãe dela disse para ela, se você não sair, se você não se afastar, se você não se separar dele, ele vai te matar. Olha aí, Isso é uma situação limite. Ou eu saio ou eu morro. Isso é uma situação limite. E aí não vou contar a história dela, depois a gente fala disso. Mas então, voltando. Primeiro, situação limite. Segundo, motivação. Eu encontrar dentro de mim um motivo para ação. O terceiro é chamar a cavalaria. Perfeito. Aí sabe o que me ocorreu? Por Vem isso aqui. que é mais fácil a gente fazer exercício quando tem personal trainer. Exatamente. Ou quando tem uma amiga, uma vizinha que se dispõe aí com você a andar todo dia. Exatamente. ajuda. Mas personal trainer é porque assim, você está pagando uma pessoa para te ajudar a treinar. Sim, mas vamos imaginar. Muito mais Mas vamos fácil. imaginar que existe uma Nossa, dificuldade é de um muito personal. melhor. Vai, vamos Sim, imaginar. financeira. Por causa de grana. Sim, Você chama a tua também, vizinha ou uma claro. amiga tua, vamos andar todo dia? Melhor. Você sabe Bora, que vamos. uma das melhores épocas de caminhada da minha vida era com uma amiga que na época não tinha celular. Então não podia cancelar, não podia dizer, olha, não Melhor vou. ainda. Cara, não dava E melhor. Olha, outra? tô com preguiça. Melhor A ainda. Hebe, melhor como ainda. médica, vai falar o que é o andar, né? A gente está falando muito disso, né? De motivar as pessoas a fazerem alguma coisa para mudança de vida. Mas você vê, quando você começa a caminhar, quando você começa a andar, o teu corpo começa A mudar. a mudar, muda o teu corpo e aí você tem um excesso de serotonina por conta exatamente Isso. do exercício físico, Exatamente. que E te aí dá a você... sensação de prazer. Eu vou te contar uma coisa, uma época que eu fazia muito exercício, uma das coisas que me motivava, eu lembrava dessa sensação. Eu falava assim, Adriana, agora você não está se sentindo bem, mas agora daqui a pouco você vai se sentir, então vai que você vai se sentir. Que é a Isso hora era que- uma das coisas que me motivava Que é a Que é a liberação de serotonina. endorfina. correr. Que é muito legal, Tem que inclusive. lembrar disso novamente. Por isso que muitas vezes as pessoas, e acho que nós já comentamos isso em algum momento, porque a gente já fala de tanta coisa aqui no rádio, tanta coisa com a Hebe, que a gente Já nem sabe confunde, o já que já confunde. falou ou É não. verdade. Por isso que as pessoas, de repente, são viciadas na academia, são viciadas em a exercício gente físico, falou como isso droga. no último por causa episódio. da liberação no primeiro de endorfina. episódio. É. A gente falou isso no primeiro Pô, episódio. porque a pessoa fica
bolada com Exatamente. isso, né? Então, Ela quer sentir esse prazer, né? exatamente. Então você vê, são motivações. A pessoa usa droga, por exemplo, por quê? Porque ela tem um bem-estar enorme e ela vai atrás desse negócio. Então, que tal, em vez de buscar um bem-estar que vai causar doença, que vai causar destruição de tudo que você tem, perda financeira, perda da família, que tal buscar uma coisa positiva, Sim. uma sensação boa? Então, essa liberação de endorfina é uma coisa que acontece depois de um pequeno, não precisa de 4 horas de academia. Sim, mas é um pouco, né? Se você fizer meia hora, por exemplo, de HIIT, que é aquela que corre um pouquinho, anda um pouquinho, corre um pouquinho, anda um pouquinho, daqui a pouco você já tem essa sensação prazerosa. E olha só, o que faz isso é assim, eu fiz uma escolha diferente. Eu escolhi caminhar, eu escolhi mudar a minha dieta, eu escolhi mudar a minha situação em casa, eu escolhi ter uma relação onde eu sou respeitada, eu escolhi ter um filho que me obedece, eu escolhi... Ah, mas como é que você faz para ter um filho que obedece? Aí você tem que saber mandar, mas é outra história. Aí é uma outra história que a gente Nós pode não vamos falar falar aqui, isso hoje. onde pais são mandados pelos filhos. É, né? nós vamos falar isso, Isso chama é parentificação, muito já inventaram até nome para isso. Parentificação? Parentificação. Quer dizer, o Então, filho manda no o filho pai e que na manda mãe. no pai. E a gente, para não cometer os erros, não digo nem erro, né? Para a gente não ter aquela sensação de que eu não precisei fazer isso, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Isso é uma história Furada. bizarra, né? Furada, A gente né? fala isso qualquer dia, que vai ser bem bacana. Pais e filhos. Pode ser o tema do Vem Que Dá Certo. Pais e filhos. Bem Então, bacana. veja, a primeira questão é, eu preciso, às vezes, de uma situação limite. Ok. Segunda questão, eu preciso de motivação. Eu preciso descobrir um motivo dentro de mim, lá no fundo, não superficial, porque quanto mais fundo, mais força, mais energia para mudar. Terceiro, eu preciso de ajuda. Aí eu vou falar um negócio que é muito top, que precisa de atenção, que é o seguinte. Se você quer ajudar alguém a mudar, pelo amor dos meus filhinhos, não cobre. A Porque cobrança, quando você né? diz, vai comer chocolate A hoje? cobrança é complicada. né? Cara, a pessoa precisa do chocolate para tirar esse mal-estar que Sim. você causou. Ela nem ia comer, mas depois que você dá uma cobrada desse jeito, aí ela come. Então, não vai na academia hoje? Pronto, já derrubou a pessoa já não vai. A cobrança faz isso. A né? cobrança faz isso. Então, existe uma coisa que a gente pode até falar num próximo episódio com mais detalhe, mas eu quero começar a falar disso hoje, que é os 3 Cs e os 3 Es. O que são os 3 Cs? É cobrança, crítica e castigo. Isso leva a gente para o fundo do poço. Exato. Se quer estragar um casamento, usa os 3 Cs, que é infalível. Vai estragar Repete, o casamento. Hebe, repete. É cobrança, crítica e castigo. e castigo. Então, a pessoa faz uma cobrança. Não vai para academia hoje? Assim não dá. Tá. Eu não quero mais falar com você. Pronto. Cobrou, Criticou. e aí o castiguinho é ficar de mal, né? Eu vou ficar de malzinho, eu não vou Você vai dormir ficar com você hoje. amuada. Vai dormir no sofá. Adoro E aquela amuada. história que você estava falando, né? Aí o outro se sente superior. Exatamente. E isso é péssimo. Em Não qualquer ajuda relação. ninguém, né? Em qualquer E relação. é chato. Em qualquer relação, Porque- né? E a relação, assim, entre homem e mulher é muito complicada. Ainda mais se tem esse tipo de coisa, né? Então, toda vez que você quer ajudar alguém a mudar, pelo amor, não faça isso. Ajude, né? Não Ajude, cobre. ajude, amigo. Aí a pessoa diz assim, eu preciso mudar. Você pode me dar uma força? Ó, Quais são os me ex? dá uma força. Então, quando eu quero mudar e eu quero a ajuda do outro, eu quero a ajuda da cavalaria, meu Deus. A cavalaria não vai lá de cima do morro, olhar para lá e dizer para os índios, gente, eles não estão fazendo nada nesse forte, né? E Perfeito. Não aquela vai dizer, história, né? gente, vocês vão ficar aí dentro sem fazer nada? Vai descer. Vamos voltar ao emagrecimento. É. Se você tem uma amiga e aí ela tá querendo muito perder peso, leva ela para correr com você, para andar Sim, com você, dá ir à motiva. academia. E quais são os 3 É. E's? Então, os 3 E são entendimento, O entendimento que a pessoa... do jeito que ela tá, por que que ela tá, quais são as dificuldades que ela tem, porque como é que eu vou ajudar alguém se eu não sei qual é a dificuldade que ela tem? Tá, Porque a dificuldade pode ser uma e eu quero ajudar em outra, tá, não adianta. tá. Segundo, é
entendimento, estímulo. Estimular a O pessoa. que é estímulo? Por que estímulo e cobrança? Tem gente que Confunde estímulo com cobrança. Eu achei que eu estava estimulando e está cobrando. Qual é a diferença? É que quando eu cobro. Quando eu estimulo, eu estimulo. Tá. Então, cobrar é eu exigir do outro que ele faça o que eu quero, o que eu acho certo. E estimular é eu dar uma força para o outro para ele conseguir realizar a tarefa. Que interessante. Então, olha a diferença que eu digo para você, Cacá. Ai, Cacá, você tem que caminhar. Eu não tenho que fazer nada, você que tem. Eu que tenho. Agora, olha assim, Cacá, eu tô precisando caminhar. Preciso de alguém para caminhar comigo. Vamos caminhar Você não amanhã quer caminhar cedo? comigo? Você percebe que eu estou te dando um estímulo? Eu estou te colocando no papel do que vai me ajudar. Quer dizer, você está me estimulando. Para você, eu estou te dando uma força para você cuidar de mim. Olha que porque lindo. quando eu cuido do outro, Olha a isso forma me de falar. fortalece. Como muda tudo. Não muda, muda até a cara A que você forma faz. de falar. Aham. A forma de Muda a falar. cara, E muda isso daí tudo. também a gente pode usar bastante com os filhos. Em todos os sentidos. Não, com os filhos e porque com a vida. porque, por exemplo, aconteceu algum problema. Com você e com o teu filho. Primeiro você tem que entender o que O aconteceu. porquê? Porque às vezes teve uma briga, aconteceu um problema, tá com uma cara amarrada. Primeiro, você tem que entender o que aconteceu, de Sim. fato, né? Então, entender, aí estimular para que haja uma mudança, se for o caso, e depois elogiar. Ó, que legal, você mudou. Bacana, né? você mudou, vamos, sei lá, vamos Web, isso aí tem no pro seu Mac. livro. Tem no Teoria da a Cooperação. teoria da cooperação, exatamente. Ah, Obrigada. Tá lá no site. Tá no Cooperar site. é tudo de bom, né? Tem Ajudar. na teoria da cooperação. E sabe que eu fiz a teoria da cooperação? É um livro que tem uma curiosidade. Eu li esse livro e eu anotei esses 3 E's e coloquei lá na cozinha, lá de casa. Eu falei, entendimento, elogio e estímulo. Que é e os 3 maravilhoso. C's eu também anotei. Que é Pra maravilhoso. gente mudar, porque é difícil mudar. É difícil, é difícil. Porque assim, você vê uma criança, alguém fazendo alguma coisa errada, a primeira coisa que você fala, por que você fez isso? Gente, A cobrança é uma primeiro, coisa. assim, A cobrança é. caiu alguma é coisa normal no chão. pra todo mundo, a gente Sabe acha entender isso. por que caiu no chão o negócio. Por que né? você quebrou o copo? Pô, o copo estava aqui, O copo quebrou, caiu, pô. assim, entende? Aí você tem que entender Vamos limpar por para que ninguém corte o pé, meu Não, Deus e do céu. entender por que Sim. aquele copo caiu. Ah, então não coloca mais aqui, vamos colocar aqui. Ah, beleza. Aí no dia seguinte, ó, que legal, agora você está colocando o copo Acidentes aqui. acontecem em todos os Também, lugares. mas assim, não vamos mais colocar o copo aqui. Ah, na próxima vez que você for pegar a Coca-Cola, então fecha para não derramar, entendeu? Porque aí se a pessoa entende, Você tem razão no que você está falando. ela pode fazer aquilo que precisa para não repetir. Tá. Isso. Se ela não entende, se ela só é Por cobrada, exemplo. ela pode não mudar e ainda vai ficar com raiva de você. Isso. Verdade. Olha aqui esse exemplo, por exemplo. Isso acontece. Exemplo, Tá, por exemplo. tá. Desculpa, gente. Mas isso acontece na casa. Você está educando lá seus filhos. Aí alguém deixou a água sem tampar. Alguém esbarrou, caiu. Aí você vai, por que você faz isso? Não. Entender o que aconteceu. Ah, tava água aqui sem tampar. Não, na próxima vez, então, tampa a água. Tampa a água Porque para que aí, isso se não alguém aconteça. esbarrar, não vai cair. Mas a esse água. controle emocional a gente só tem Hum. se a gente volta no início desse nosso bate-papo. Se a gente volta lá atrás, falando que a gente tem que ter uma coisa chamada entendimento das coisas. Isso. Se a gente não compreender a natureza das pessoas, Isso. cada um é de um jeito. Você é mais centrada, adora ler livro. A Adriana de Castro é mais centrada, jornalista, gosta de ler livro. A Hebe é médica, gosta de se aprofundar cada vez mais em ajudar as pessoas e mudar. O Cacá é mais porra louca. O Cacá gosta de bagunça e tal. Cada um tem O seu estilo. o seu estilo e a gente tem que respeitar esse jeito da Adriana, esse jeito da Hebe, esse meu jeito, e a gente fazer um programa como esse e conviver entre família, em sociedade, que é a coisa... Porque Fica mais divertido. porque inclusive. a humanidade vive em sociedade, Sim. nós não somos bicho. E cada um Exatamente. contribui de uma forma, senão Não fica é? muito chato. estranho isso, né? Todo mundo Só igual, que- ninguém merece. Ó. Vamos voltar lá? Vamos. Nós fomos educados como? Sim. Com a Com crítica, cobrança, com cobra- crítica Com os três e Cs, né? castigo. Aham. Então, como nós fomos criados assim, a maioria da população é criada assim, a tendência é a gente o quê? Não mudar, reproduzir tudo do mesmo jeito, continuar fazendo. Então,
quando eu percebo que eu estou agindo de uma maneira que não é boa para mim, que não é boa para o outro, aí eu preciso ter o quê? Mudança, motivo para mudar. Olha, eu não quero que o meu relacionamento seja uma droga, eu não quero que o relacionamento degrade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir que eu preciso mudar. Eu tenho que descobrir que mudar não é fácil. E mudar é preciso. E Né? outra, e também não tem que ficar botando a culpa nos outros. Exatamente. Então eu sou assim porque eu fui criada assim, porque... Isso. E aí sabe o que acontece? Quando você joga a culpa, é que nem aquele fiozinho, sabe aquela coisa de que você joga o anzol e o chapéu vai junto? Sim. Quando você joga a culpa, o poder vai junto. Porque a pessoa que tem, eu preciso mudar. Então, o que eu tenho que fazer para eu mudar? Não, a culpa é dele. Então, é ele que tem que mudar. Eu não posso fazer nada se ele não mudar. Você percebe que o poder vai junto com a culpa? E isso está desde de criança, viu? Isso é desde criança, desde a primeira série primária, onde as crianças começam... Porque existe uma idade na criança, né, que eu acho que é a pré-adolescência, a idade dos nossos filhos, que eu acho que é aquela pré-adolescência onde a criança vai se tirando a responsabilidade dela e colocando no amigo ou na amiga. Isso. Né? E se os pais não orientam? E se o pai e a mãe não orientar, por exemplo, caiu o copo na escola e quebrou o copo. A Adriana que foi culpada, hein? A Adriana que botou o copo aqui. Então, o menino ou a menina se exime de culpa, isso de uma forma já natural, porque ele viu em algum lugar, ouviu o pai e a mãe fazer. Viu alguém fazer. Então ele já se exime de culpa, de qualquer culpa. Ele não tem culpa de nada. Mas aí, nesse caso, eu acho que é uma outra história. Porque aí a pessoa está se sentindo bem. Aí é um outro tipo de culpa. Mas é uma nesse criança. Caso aí. E essa criança leva isso para a fase adulta. Eu acho que assim, são formas de educar que dão errado. Sim, né? sim. É porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é vitimização. Isso. Sabe? Porque a pessoa não está se sentindo bem... E eu não posso fazer nada porque eu fui educada assim, então eu vou sofrer a vida inteira. Meu Deus, estou falando esse tipo de colocar a culpa no outro por isso. Porque aí, nesse caso que você está falando, é uma pessoa ruim. Não, maldade. Mas eu não digo... É se eximir da minha responsabilidade, pô. Gente, é da natureza humana. Fugir da responsabilidade é da natureza humana. O programa não tem audiência? O programa não tem audiência? Não tem nada a ver com isso. Sei lá, porque eu acho que a roupa da Adriana não é legal. É porque eu tô querendo, assim... O que eu tua tô roupa é legal, dizer, viu, Adriana? Tua roupa tá legal. Tua roupa tá bem bacana. Tá? O que eu tô querendo dizer é que, assim, essa pessoa, às vezes, se sente bem. Eu tô falando da pessoa que se sente mal e não muda. Então, sabe? Porque na realidade, o que acontece é, quando você joga a culpa no outro, num primeiro momento, é da natureza humana, você não tem sangue de barata, você vai querer se eximir. Agora, é lógico que a maturidade, uma das características mais importantes da maturidade é assumir responsabilidade. Graças a Deus. Então, outra coisa é eu jogar a culpa no outro para me vitimizar. Então, tem se eximir da responsabilidade, tem me vitimizar. São modos diferentes daquela frase que a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Então, mas aí que tá, que isso se transformou na criança e veio para a fase adulta. Isso. E a gente está carregando isso até agora. E aí continua, e aí pode levar para vitimização e pode levar até para depressão, porque a pessoa está acostumada com esse tipo de comportamento, de ficar jogando a culpa nos outros para tudo. Eu vi um filminho esse fim de semana que a moça recebeu ataques. Especificamente, no caso, eram ataques racistas, mas podia ser ataque por qualquer motivo. Então, ela recebeu os ataques e ficou toda amuada. Eu digo, é natural, né? Sim. A pessoa recebe o ataque e vai ficar amuada. Mas será que ela vai dar poder a essa pessoa racista? Será que ela vai achar que esse racista é que sabe? Ah, você não devia estar nessa universidade porque você é negra. Será, meu Deus do céu, que ela vai dar poder a essa pessoa para ela decidir? Não, eu estou aqui e quem está errado é você. Eu sou negra e tenho o direito de estar aqui. Você é racista, devia estar na cadeia, porque no Brasil isso é crime. Então, assim, olha como muda. E cada dia mais a gente está levando gente para a cadeia que não levava antes. Então assim, olha como a atitude frente a um ataque, por exemplo, pode ser de vitimização, que leva à depressão, ou de poder. Sim. Olha, eu não vou dar poder, esse cara acha que eu não devia estar aqui, eu acho que quem não devia estar aqui é ele.
Então, isso empodera a pessoa, isso dá aquela segurança, aquela Sem autoconfiança. Então, existem formas de lidar, existem atitudes que levam você para baixo, existem atitudes que podem te ajudar. Eu não estou dizendo que não tome nenhuma providência, não foi isso que eu falei. Aliás, é até um tema espinhoso de falar às vezes, porque as pessoas podem interpretar errado. Mas eu gostaria que a pessoa entendesse no bom sentido que ela se empoderando, ela tira o poder do outro. Sem Então, dúvida. assim, Sim. eu é que sei onde é que eu tenho que estar. Claro. E não é você que vai me julgar Não é onde eu você tenho que que vai, estar. a sua opinião. Perfeito, não perfeito. é. E aí, para fechar esse tema, uma outra coisa importante. Primeiro, eu falei que a gente tem que entender, aceitar e perdoar quem eu estou. Tá certo? Segundo, eu tenho que encontrar energia para mudar, que pode ser na situação limite, pode ser na minha motivação, quanto mais funda, melhor, e pode ser no outro, através dos 3 E's e não dos 3 C's, porque 3C não ajuda ninguém a mudar. ninguém. Ao contrário, quanto mais a pessoa faz os 3 C's, mais energia ela está consumindo do outro e menos energia ele vai ter para mudar. E terceiro, você precisa comemorar as suas conquistas. Isso é maravilhoso. Porque quando você não comemora a sua conquista, então assim, você está lá no videogame. Eu sou horrível de videogame, lógico, eu não gosto de videogame, mas eu sei tudo de videogame, porque assim, eu sei o estilo. Então a pessoa está lá, correndo contra as bananinhas, as pedrinhas, sei lá o que, os bichinhos. Aí muda de fase. O que ela tem que fazer? Ela tem que se assenhorar daquela fase, porque senão a tendência natural, como é uma nova fase, ela voltar para trás. Sim. Ela está acostumada. Sim. Então, se você não comemora, não valoriza a sua conquista, a chance de você voltar para trás é enorme. Tá. Pior que isso, só a pessoa que se pune porque não conseguiu fazer a mudança ainda. Mas essa punição é benéfica ou não? interessante. Nunca. Não? Se punir nunca é benéfico. Não, É o mas eu quero dizer- castiguinho, é o castiguinho, é o é o 3 castiguinho, Cs. tá. A pessoa faz com ela. Então, eu quero fazer atividade física todo dia. Isso não é uma mudança fácil, mas é uma mudança importante. Eu descubro a minha motivação. Só que tem um dia que eu acordo, né, com aquela tô cansado, energia desmotivada, baixa, tal. dormi mal, tive uma decepção e a pessoa se aproveita, porque ela é humana, dessa desculpa para não fazer. E aí se xinga, se Eu deprecia. sou assim. Ah, não, aí não. Aí o que entendi, acontece? entendi. Esse tipo Não. de castigo, em vez da pessoa se perdoar e dizer, puxa, falhei, né? Mas tá bom. Vou fazer o seguinte, vou fazer o possível para não falhar de novo. Por que que eu falhei? O que que me levou a falhar? Como é que eu posso conseguir não falhar? A pessoa está de dieta. Aí ela chega em casa, tem um bolo maravilhoso. Fala, cara, como é que eu vou fazer? Ou não come, ou prova. Sim. Porque se ela provar, a quantidade de caloria que ela vai comer é pequena, não vai atrapalhar a dieta. Mas a pessoa come aquele pedaço e diz assim, tá vendo? Eu sou fraco mesmo, eu nunca vou Mas conseguir. se ela E começou aí um ela come pedacinho- metade do bolo. Ah, mas aí não, mas aí Cacá, não. mas em qual sentido que você estava pensando? de Eu estava punição? pensando no sentido tipo assim, eu falar, bom, eu não fui correr hoje, eu não tô mal hoje, eu me autoestimular, Isso. me penalizando, tipo, amanhã então eu vou correr 1 hora. Não vou correr tá. mais meia hora. Eu vou Tá. correr 1 hora amanhã. Então eu digo que Sim. essa punição, Tá. para mim Essa- mesmo. Sim. Essa, É essa às punição que eu tô vezes te falando. funciona. Tá. Essa às vezes funciona. Então, essa punição que eu quero dar para mim. Bom, Tá, tudo tá. bem, vai, eu comi o bolo, eu fui lá e comi o bolo, então amanhã eu vou correr 2 horas porque eu comi o bolo. Então, exatamente. eu acho que esse tipo de punição... Mas aí não é punição, é uma compensação. Tá, vai. Porque se você pensa como punição, já pega de novo nos 3 Cs, já consome Mas você energia. entendeu agora, né? Não, entendi, por isso A que eu tô pe- te o perguntando. penalizar, Aham. o penalizar para te estimular, eu Sim. quis dizer, né? No sentido assim. Mas nesse sentido, é uma negociação. Sim. É uma Que compensação. você faz com você mesmo. E né? aí, olha que interessante. Se você entende que você fez, que você errou, que você falhou naquela mudança, porque faz parte, porque é natural, e você
faz uma compensação e você corrige o que falhou. Você fala, olha, da próxima vez, em vez de chegar em casa naquele horário, eu vou dar uma volta e vou chegar depois que o bolo já estiver guardado na geladeira. Pronto, resolvido. Aí, já a pessoa tem que criar facilidade para a mudança, em vez de criar dificuldade para a mudança. Então a pessoa tem que acordar cedo e tem que tirar o pijaminha e colocar a roupa de ginástica. Sim. Naquele frio. Que tal você pegar uma bolsa de água quente e deixar a roupa de ginástica quentinha? Gente, uma amiga minha Cria falou uma para mim. facilidade. Uma amiga minha falou assim outro dia, né? Ela falou assim: olha, na boa, eu acordei sem a mínima vontade de me exercitar. Então eu dou um conselho: não pense, coloque a roupa. Isso, e vai. não pode pensar. Não pense. Eu tinha essa dificuldade que eu dizia assim, eu não tô com vontade. Cara, você nunca vai ter Não vontade. Vai pensa. ter vontade. Não, você tem que fazer sem vontade Sem mesmo. vontade. Sem vontade. Não vai, Põe a roupa e vontade não vai chegar. Põe A roupa e vontade só vai. vai chegar. Sabe quando que a vontade vai chegar? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela, há mais de 20 anos, faz academia todos os dias, com um intervalo de fim de semana, né? Mas praticamente todos os dias da semana ela vai para academia. Aí quando ela não vai, ela sente uma falta louca. Sim. Por quê? Porque ela mudou de hábito. Sim. Então, mudar um Sem mau dúvida. hábito não é você jogar o hábito, você tem que empurrar ele degrau por degrau para baixo. Porque Sim. senão não consegue tirar. A gente está falando em exercício físico porque é o que todo mundo procura e as academias estão cheias e parece que as pessoas têm aí isso na cabeça de emagrecer tudo. Mas é muito mais do que o exercício Sim, físico. isso vale É pra mudança tudo, de né? vida em todos os sentidos. Mas, né? Hebe, você estava falando sobre sair da inércia, né? Então, e sobre física, né? Aí me ocorreu exatamente isso. Você tem que buscar uma força, como se fosse assim, a lei da gravidade empurra todo mundo para baixo. Então, você tem que pegar uma força que vai te empurrar para essa mudança. Né? Exatamente. A ideia é essa. Então, se você quer fazer exercício físico, fazer tudo ali para te empurrar. Isso. pra- Encontre facilidades, não Isso. crie Para te dificuldades. estimular. Você vê, a gente queria fazer um podcast. Uhum. Todo mundo aqui queria fazer o podcast. O que acontece? O João falou, olha, vem, a gente vai aqui no estúdio, no Pocket Studio, a gente tem um recurso legal, a gente tem uma condição legal, é num lugar bonito, a gente faz. Resultado, o podcast saiu. Verdade. Se o João tivesse criado dificuldade, mas vocês querem tal horário? Não sei se esse horário. Ih, vocês vão querer editar? Não, a gente não. Aí não é ao vivo editar. Então veja, a pessoa cria facilidades para mudança e a pessoa ajuda você a mudar, ela te dá uma força. Sem dúvida. E a gente chega aqui também, deixa eu agradecer o Borel. A gente chega aqui, ele já sorri. Ai, tudo bem, não sei o quê. É tanta facilidade para a gente gravar e fica tudo mais gostoso. Por isso que é melhor a gente estimular as pessoas, não é? Do que, de repente, cobrar as pessoas. Isso, O estímulo é muito melhor em todos os sentidos. Nossa, você está com o cabelo bacana, o que você fez hoje no cabelo? Legal. Nossa, Hebe, você mudou a armação de óculos? Pô, bacana essa armação de óculos. Eu acho que isso é legal na nossa vida, verdade. mesmo que seja... Santa Teresinha falava uma coisa, ela não tinha força, ela morreu com 24 anos de idade. Santa Teresinha das Rosas ou Santa Teresinha do Menino Jesus. E ela não tinha força para fazer grandes obras. E ela sempre falou que nas pequenas obras é que a gente também poderia agradar a Deus nas pequenas obras. Sem dúvida. Então, ela falava, pegar um alfinete do chão com amor é uma grande obra. Até E eu porque vou você te está contar- impedindo que uma criança, por exemplo, fure o pé e podia ficar com uma infecção, né? Exatamente. E eu vou te falar que essa daí é a palestra Como Fazer o Seu Marido Ficar Rico, que eu já assisti, que a Hebe fala sobre cozinhar também. Sim. Porque a mulher vai fazendo uma comida para agradar o marido e tal. De uma Pequenas forma... obras e pequenas Sim, coisas vai estimulam a pessoa. estimulando o marido. Eu vou trazer mais então alguma coisa para a mulher. Porque aí o marido tem vontade também de crescer financeiramente. Estimular o filho a falar, nossa, que legal, pô, você tirou uma nota bacana. Isso. Pô, legal, você entendeu? Pô, filho, que bacana, você fez tal coisa sozinho. Claro. Que legal, esquentou o teu leite sozinho. Olha Sim. só. Uma coisa Tô legal. super feliz que o Antônio esquentou Aprendeu. o leite sozinho. Muito sabe, legal. né? Muitas É porque mulheres, vai às criando vezes, independência, muitas né? vezes as mulheres também se enchem de cozinhar porque não tem elogio, não é? E aí é tão gostoso quando você cozinha uma comida e todo mundo fala, ai, que gostoso. E aí ela vai
Eu tenho uma cunhada maravilhosa, aliás, duas. Se eu falar mal, tem que falar bem das duas aqui, pelo amor de Deus. Beijo para as duas. E elas cozinham maravilhosamente bem, por quê? Aí estão sempre elogiando, falando que está gostoso. Né? Mas Maridos você vê, espertos. Maridos espertos mesmo. existem formas e formas de fazer. Então, primeiro, eu sei que mudar é difícil, eu vou criar facilidades. Eu vou procurar uma energia que me motive. Sabe qual é a energia de motivação interior mais forte que tem? É o propósito. Eu tenho Se você souber qual é o seu propósito, ou qual é o propósito dessa mudança... O propósito dela ir na Boa. festa de casamento 20 quilos mais magra. É um Boa. propósito dela Esse ter... é o propósito. A vida inteira ela vai olhar aquele vídeo, ela vai ter estímulo, inclusive, para manter Propósito. Sim, um para peso. manter aquilo. Exatamente. Então, é uma forma. A pessoa quer emagrecer, eu quero perder 20 quilos. Ninguém quer perder nada, isso não existe, não é motivação nenhuma. Eu quero ser uma inspiração para os meus filhos. Acabou o problema. Olha a diferença. Sem Eu dúvida. quero mostrar para os meus filhos que quando você tem uma dificuldade, enfrenta a dificuldade. Resolve. Com apoio e com técnica, você supera. Cara, isso é uma motivação maravilhosa. E positiva para você, sem você se penalizar. Exatamente. Sem você se culpar. Né? Exatamente. Acho que é legal isso. É a melhor forma de mudar, pensar no propósito. Pensar num propósito bacana, o que muda você. Olha, eu sempre faço essa pergunta, né? Você é feliz? É a pergunta. Eu acho que essa é a pergunta de todas. Se você parar para pensar, é porque tem algo errado. Eu Você acho está que... bem, né? Não, eu você acho está que tá bem, de você bem é com a feliz. vida. Você fala, pera um pouquinho, deixa eu pensar. Tem coisa errada, né, Bia? Então, mas é inevitável, né? Mas eu acho que o grande lance é: eu estou fazendo o meu melhor para ser cada vez mais feliz. Bacana. Porque eu posso não estar feliz nesse momento porque tive um problema em casa, porque tive um problema de saúde, porque tive um problema de trabalho. A grande questão é: eu estou fazendo o meu melhor a cada momento para ter uma vida melhor, para me equilibrar, para apoiar o outro, para receber o apoio do outro. Porque você sabe, Cacá, que ao contrário do que as pessoas pensam, não é tão difícil ter gente que quer te apoiar. É mais difícil aceitar o apoio do outro. É verdade. Hoje em dia as pessoas estão sendo treinadas para não aceitar ajuda. A gente falou bastante isso na semana passada. Porque acha que vai ficar vulnerável. Exatamente. E porque acha que vai perder o mérito. Não, se o outro que me ajudou... Gente, o João é uma pessoa maravilhosa. Esse estúdio é maravilhoso. Se ele não tivesse dado um apoio, talvez a gente não tivesse feito. Sim. Então, assim, esse apoio me dá força, me dá coragem, me dá ânimo. Eu olho para a cara dele e falo, não, eu tenho que continuar, eu tenho que achar patrocínio para mais um tempo, porque eu não quero parar. Não, então, essa coisa do compromisso é outra coisa que te dá força. Agora, a gente, às vezes a gente é meio egoísta de não querer aceitar ajuda. É um egoísmo com a gente mesmo. Mas às vezes também entra um pouco de medo, porque a nossa sociedade está tão confusa e às vezes a pessoa tem medo de aceitar determinada ajuda. Achando que essa ajuda tem uma outra Alguma conotação. coisa por trás, não sei. Eu acho que sabe o que acontece? As pessoas hoje têm Perdão, muita dificuldade de aceitar ajuda porque elas não sabem nem ajudar, nem ser ajudadas. E você sabe que eu acho que isso é um tema interessante para a gente falar Pode na fazer, próxima? sim. Aceitar ajuda? Outro dia encontrei Como ajudar e como aceitar ajuda sem se sentir mal. Outro dia encontrei uma moça, estava com um filho lindo, a gente estava num restaurante, só estava eu e a moça sentou do lado com o filho. E aí a gente começou a conversar, aí eu peguei e falei para ela, poxa, é tão difícil isso, né? O menino começou a interagir com a gente, eu nunca tinha visto a moça na minha vida, e nem o menino, e a gente começou a interagir, eu já logo mostrei a foto da minha mulher e do meu filho, já para que não haja nenhum tipo de... Aí eu falei isso para ela, eu falei, eu estou te mostrando a foto, tudo. Ela falou assim, mas e as pessoas que já passaram por isso e você não... Porque eu falei, hoje está um mundo tão complicado, hoje você começa a conversar com uma pessoa, ela falou, mas e as pessoas que já passaram por isso sentem esse medo? Então é um medo que as pessoas têm de aproximar, e uma pessoa se aproxime para ela. Exatamente. Então, eu acho que está aí um tema para a próxima... Nossa, maravilhoso. Pedir
Ajuda, elogio, Hebe. Não, hoje em dia, se você elogia uma pessoa, você pode ser criminalizado. Não, fala, nossa, como você tá linda, a pessoa fala, pô, tá me assediando. Exatamente. A quê? Não, Imagina, por exemplo, velho. mulher também tem um problema que às vezes quando você é simpática, às vezes o homem acha que você tá paquerando ele. Tem muita coisa complicada. Mas aí entra o machismo, entra, sei lá, o egocentrismo do babaca. Então, mas sei lá aí o que como que ser entra. simpático? Tem bastante Eu sou simpático com todo aí. mundo e não tenho nenhum problema com ninguém. Às vezes você percebe de você sorrir, de você falar, olha, tudo de bom, eu tenho mania de pegar. Essa é uma grande... É um risco, né? É um risco. Eu tenho mania de pegar, olha, parabéns, tal, sei lá. Então dá uma impressão, às vezes, para as pessoas que não me conhecem, fala, pô, qual é desse cara? Tá maluco? Então, qual que é desse cara? Mas você é uma pessoa resolvida. Mas eu sou totalmente resolvido nisso e o que eu quero é que as pessoas vivam felizes, pombas, vivam bem. Cara, a melhor coisa que eu vejo, tem gente que quando vê você com uma roupa bonita, sente inveja de você. E tem gente que te vê com uma roupa bonita e fala, pô, que legal, ela estava tão bacana. Então eu acho que essa segunda opção me ajuda. Sim, a segunda opção ajuda sem eu dúvida mesmo. nenhuma. Não é? Porque me tira dessa, desse Dessa negócio. pequenez. Não, mas é horrível isso, É uma né? pequenez. Mas eu acho que a gente pode falar disso. Vamos deixar para falar vamos. isso. Isso é com mais... isso é podcast para 2 legal. horas. Isso é podcast para 2 horas. Ajuda. Como ajudar e como aceitar ajuda sem se sentir mal. Acho maravilhoso isso. No próximo podcast, combinado? Exatamente. E abrir mesmo o coração. Gente, olha, a vida passa tão rápido, meus amados. Vamos ter tranquilidade. E olha, se vocês precisarem, se vocês quiserem conhecer um pouco mais o trabalho da Hebe, como é que a gente faz para entrar em contato com a Hebe, Dri? Tem o site, que é o www.draeb.com.br. Lá você tem todas as informações. Tem também os livros da Hebe. O mais recente dela é Como Recuperar a Sua Autoestima e Melhorar a Sua Saúde Mental. Que é bem bacana. Gente. Eu muito acho bom. legal. E tem até, você pode baixar gratuitamente. Tem um resumo dele. Tem o livro que você pode comprar e ele está no Kindle, inclusive você pode comprar o arquivo para ler no celular em vez de comprar em papel. Tem o papel, para quem gosta, eu sou louca por papel, não adianta, eu gosto de ler o livro no papel. O cheiro, né? Aquela coisa, é maravilhoso. Né? A textura, tudo. Exatamente. Né? E tem um resumo do livro para as pessoas darem uma olhada, ver se gosta e depois, se gostar, comprar o livro mesmo, porque é mais aprofundado, tem uma abrangência maior, explicações mais detalhadas. E o atendimento que a Hebe dá também na Iris, né? Que eu acho que é bem bacana. Principalmente para mulheres com quadros leves de ansiedade e depressão, que é a minha especialidade, e mulheres teístas, que são as mulheres que acreditam em Deus, heterossexuais e adultas. Por quê? Porque eu juntei... Primeiro que esse grupo, esse nicho, é o que tem mais pessoas. Sim. Então, eu escolhi um nicho que tem mais pessoas, que eu posso ajudar mais pessoas. O nicho que tem menos pessoas, eu não dou conta, porque é muita coisa. Então, eu fiz esse foco para quê? Para eu conseguir ajudar o maior número de mulheres a encontrarem o seu caminho, a melhorarem quando tem uma perda, a entenderem qual é a atitude que elas têm que ter quando vem a dificuldade. Então, tudo isso a gente tem na sequência de 10 palestras. E que é legal que a gente também, falando do universo feminino e dessa terapia que a Hebe faz com a mulherada, perceba aqui que é um programa que é de mente, né? E o nosso cérebro, a nossa massa encefálica não tem sexo, não é? Na verdade... Olha lá, não tem, aqui é um cérebro. Na verdade, não é verdade. Pronto. Existem estudos que mostram que o cérebro feminino e masculino funcionam diferente. Tá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo maravilhoso que a gente adora. Que tal a gente convidar um homem e uma mulher com R$500 na mão e dizer para ele, compre um tênis. Você já viu o gráfico? Tem um gráfico. Homem que pega os R$500 e compra o tênis. Ele entra no shopping, vira à esquerda, vira à direita, encontra a loja, compra e volta para o estacionamento. Tá. Mulher com R$500 que entra no shopping para comprar o tênis. Ela faz assim, 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 volta aqui, volta ali. E sai do shopping com presente para o marido, para as crianças e esquece de comprar o tênis. Olha que interessante. Quer dizer, então o cérebro... Isso é
cientificamente estudado que o louco. cérebro não tem sexo, mas os cérebros dos sexos diferentes são diferentes. Mas é a primeira vez que eu estou ouvindo isso na minha vida em 60 anos, hein? Eu conheço um estudioso do cérebro que, agora não vou, desculpe, não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele tinha uma palestra divertidíssima, eu assisti, que ele falava como é que funciona o cérebro do homem e como é que funciona o cérebro da mulher. E eles são bem diferentes mesmo. Mas aqui mas está provado que é, gente. Não precisa. Sim, mas esse nosso papo. Não, mas eu pensei assim numa coisa mais assim: a nossa massa encefálica não teria sexo. Né? Massa encefálica não tem, mas o funcionamento é diferente. A massa encefálica não tem sexo, né? Gente, então nós vamos encerrando então por aqui. Bora, já vamos parar. Olha, papo bom, acaba. Estamos tomando água, eu já falei. A gente tem que tomar água para hidratar o nosso organismo, que é muito bom, né, Hebe? Mas no próximo episódio, então, a gente vai falar sobre ajuda. Isso, como receber ajuda e como ajudar de uma forma que você se sinta bem e que você firme a relação com o outro em vez de atrapalhar a relação com o outro. Que é muito bom. Se você estiver gostando do nosso canal, gente, lembra de se inscrever. Tem um sininho também para você ativar as notificações sempre que a gente lançar um novo episódio. Você também pode compartilhar para quem você acha que vai gostar também do nosso conteúdo. Especialmente falar para o outro mudar, que é muito importante, fundamental. Que é bom demais. A gente espera vocês aqui nos nossos próximos podcasts aqui, que é bem bacana. Esse papo com a Adriana de Castro, nossa jornalista, a doutora Hebe, psiquiatra, e a gente aqui fazendo um trabalho bem bacana, levando para você vontade de viver, vontade de ser cada vez mais ser humano. Né? Obrigada pela companhia, por ouvir a gente. Obrigada a Iris pelo patrocínio, obrigada ao Pocket Studio pelo apoio e nós esperamos você no próximo episódio. Super obrigada. Obrigada, Cacá. Muito beijo. Legal estar aqui com você também. Beijo, obrigada, beijo. doutora. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Muito legal Beijo, estar aqui com beijo. você. Tchau.